Olá! Na aula de hoje vamos estudar o ciclo celular, que é o ciclo de vida da célula. Neste ciclo, a célula passa por vários estágios até se transformar em mais células. No caso da mitose, em duas células. No caso da meiose, em quatro células. Então, nós vamos iniciar estudando a intérfase, que é um período existente entre duas divisões, e depois estudaremos as divisões propriamente dita. Eu preparei um material que vou compartilhar com vocês para facilitar o estudo de cada um. Então, aqui está, o ciclo celular, o assunto da matéria, e vamos começar. Então, ó, o ciclo celular é o ciclo de vida da célula. Pegar aqui um apontador para facilitar a indicação daquilo que está sendo falado. Então, ó, todas as modificações que ocorrem aí na célula, desde o seu surgimento até a sua divisão em duas células, no caso da mitose, compreendem o ciclo celular. Mas por que que uma célula precisa se dividir? Bom, no caso da mitose, a gente precisa de células para crescer, no período de crescimento, para repor células perdidas, porque diariamente algumas de nossas células vão sendo eliminadas, né? Algumas morrem e elas precisam ser substituídas. Então, mesmo depois do nosso período de crescimento, a gente precisa estar produzindo células constantemente. Bom, então vamos ao ciclo. Ele está dividido em duas etapas, a intérfase e a divisão, que é a fase M, M de mitose ou M de meiose. Depois a gente vai estudar essas duas fases. A intérfase é um período onde toda a atividade celular acontece. Então, aquelas funções que a gente estudou lá, dos lisossomos, do, das mitocôndrias, né? Então, todas as funções, a respiração da mitocôndria, a digestão do lisossomo, o transporte feito no retículo endoplasmático, né? As sínteses feitas no retículo endoplasmático granuloso, ou mesmo no não granuloso, o armazenamento e a secreção do complexo Golgiense, elas estão acontecendo durante o período de intérfase ou interfase. Percebam que é o maior período, ó. Essa parte toda é intérfase. A mitose ou a meiose é um período de vida bem curto da célula. Então, essas substâncias que vão sendo produzidas, transportadas, armazenadas em nível de citoplasma, têm o controle do núcleo, né? E são específicas para cada tipo de célula. Células do estômago vão produzir, por exemplo, enzimas digestivas. Neurônios vão produzir, por exemplo, neurotransmissores, e assim por diante. Cada célula vai produzir as substâncias próprias, de acordo com a sua fisiologia. E é na intérfase que vai estar ocorrendo esse funcionamento. Isso explica por que que a intérfase precisa ser um período maior do que a divisão. A divisão precisa ser rápida, porque neste período a célula só está gastando energia para se dividir. Ela não está fazendo ou desenvolvendo as suas funções. Bom, então vamos lá. A intérfase é dividida em G1, S e G2. Aqui mostra, ó, o ciclo. Aí vem uma mitose e depois inicia novamente uma fase. Depois a gente comenta o G0 aqui. E a mitose é um período onde uma célula vai ser dividida em duas, como a gente vê aqui, ó. Mitose. Esta célula, que era única, foi dividida em duas. Mas por enquanto nós vamos falar da intérfase ou interfase, tanto faz. Então a célula tem intensa atividade metabólica e o que vai ocorrer em cada um dos períodos. No G1, que é gap, do inglês, intervalo, primeiro intervalo. Aqui nesse período, ó,
a célula vai sintetizar RNA, proteínas e organelas. Então, essa síntese vai fazer com que ocorra um aumento de tamanho da célula e vai ter um aumento do metabolismo. Isso é bastante importante, porque, veja bem, a célula acabou de vir da divisão, então ela está menor do que o tamanho que ela deve ter. Então, ela precisa fazer este aumento de tamanho. Cada uma delas aumenta de tamanho. Depois vem a fase S de síntese. Nesse período aqui, ó, vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, aquela fita de DNA, que era uma fita dupla, né, da cromatina, ela vai duplicar. Ela vai ficar duas fitas de DNA presas por um anel. Então, ocorre duplicação do DNA. Aqui a gente percebe isso, ó, que tem um cromossomo simples. Durante o período S, ele vai duplicar. Perceba, aqui, ó, está duplo. Cada cromossomo aqui tem duas cromátides, dois filamentos de molécula de DNA. Esse fenômeno aqui, ele é muito importante. Por que as nossas células precisam duplicar esse DNA? É de muita importância. Porque depois, ó, perceba, esse cromossomo aqui, ó, que está pintadinho em vermelho, ele vai mandar uma cromátide irmã, um filamento, para esta célula. E a outra, o outro filamento, ou outra cromátide irmã, para outra célula. Da mesma forma, o cromossomo do seu par. Ó, tem um roxinho que foi enviado para esta célula e outro para esta célula. E isso vai ocorrer com os 23 pares de cromossomos das nossas células. Então, antes do período S, tem 23 pares de cromossomos simples, 46 cromossomos simples, antes do período S, depois do S, 46 cromossomos duplos, ou 23 pares de cromossomos duplos. E quando a célula se dividir, lá na mitose, vai voltar a ser cromossomo simples, como era aqui no começo. Então, essa duplicação só foi importante para prover material para as células filhas que se formarão. Então, é de fundamental importância essa duplicação do DNA, ou duplicação das cromátides, é a mesma coisa, ok? Nesse período S também ocorre a divisão ou duplicação do centro celular, que é onde se encontra lá na célula os centríolos. Esse centro celular vai ter microtúbulos, que são importantíssimos durante a mitose, a gente vai ver depois. E aí vem o período G2. No período G2 vai ter acúmulo de energia, para que a célula se divida, e vai ter síntese de proteínas, principalmente a proteína tubulina. Também vai ter síntese de RNAs durante este período. Então, essa é a intérfase. Tem 3 etapas ou 3 fases dentro da intérfase, e elas são muito importantes e precedem a mitose. Sempre entre mitoses vai ter uma intérfase. Por isso é um ciclo, né? A gente percebe aqui também, neste gráfico, ó, que a gente tem um gráfico com uma equação de segundo grau, e a gente percebe aqui a quantidade de DNA. Ó. Qual é a quantidade de DNA nesse ponto? É C. E nesse ponto aqui, nessa fase, porque aqui a gente tem a fase do ciclo celular, e nessa fase do ciclo celular também é C. E no final dessa fase aqui, que é a G, também é C. Então, aqui está mostrando a quantidade de DNA por célula, em cada célula. E aqui a fase de vida que a célula está, a fase do ciclo que ela está. Então, a gente pode perceber que no início do G1, a quantidade de DNA por célula é C. E no final do G1, a quantidade de DNA permanece C. Então, aqui a gente vê, ó, os cromossomos, ou os fios de cromatina, tem uma cromátide só, tem uma molécula de DNA só. O que vai acontecer no período S, que a gente acabou de ver? Vai haver a duplicação desse DNA, ó, que está duplicando nesse período. No final do período S, vai estar duplicado. Cada cromossomo, ou cada fio de cromatina, vai estar duplicado. Então, ó, o período S, que está aqui em azul, ele inicia aqui, ó, com uma quantidade C de DNA,
Ao longo do S, essa quantidade vai aumentando, ó, perceba, nessa etapa aqui, ó. Nessa parte da etapa já aumentou, ó, tá maior que C, tá vendo? E aqui no final do período S, ó, a gente prolonga aqui ao final da fase S, tá o dobro de C, 2C, que é a duplicação do DNA. No período G2, em relação ao DNA, não ocorre nada, né? Só em outros eventos, mas em relação ao DNA continua o mesmo. E na mitose, as cromátides vão ser separadas, assim, ó. Essa cromátide aqui, que é uma cromátide irmã desse cromossomo, vai para uma célula, e essa outra aqui, ó, vai para outra célula. Então, esta que veio para uma célula, imagine aqui a célula separada, e essa aqui vem para outra célula, que é essa aqui. Então, isso ocorre com todos os cromossomos durante a mitose. Feito? Agora vamos falar um pouquinho do G0, que é esse período aqui, ó. É um período de estacionamento. Quando a célula aumenta de tamanho aqui em G1, ela pode, dependendo do tipo de célula, ó, que está a célula nessa rota aí, né? Ela pode, dependendo do tipo de célula, ir para o S. E depois G2, se tudo tiver certo, né? E depois mitose ou meiose. Mas algumas células, elas não fazem mitose e meiose depois de um certo tempo. É o que ocorre, por exemplo, com os nossos neurônios. Eles só se multiplicam, eles só sofrem mitose no período de vida embrionária, lá no útero. Depois disso, só em algumas regiões especiais do cérebro podem nascer neurônios. Então, eles permanecem num período de estacionamento, digamos assim, chamado G0. Eles saem dessa rota aí, desse ciclo. E isso é bastante importante, porque, veja bem, a gente precisa de neurônios ativos produzindo as suas substâncias durante toda a nossa vida. Não daria para uma parte do cérebro parar de funcionar para as células se dividirem. Por mais rápido que isso aconteça, as células param de fazer a sua função durante a mitose. Então, esse estacionamento aqui do G0 é bem importante para essas células que são muito especializadas, como é o caso dos nossos neurônios. Células da pele e outras células, elas continuam o ciclo. Células da pele a gente perde diariamente, então, diariamente, outras células têm que surgir. Daquelas que ficaram ali no corpo e que estão vivas, elas precisam sofrer mitose para formar, né, novas células e ocupar o espaço daquelas que a gente está perdendo. Células ósseas têm uma vida média de 2 anos, então outras células precisam surgir, né, para ocupar o lugar daquelas que saíram. Glóbulos vermelhos ou hemácias do sangue, eles têm uma duração em média de 120 dias. Isso dá 4 meses, mais ou menos. Então, todos os dias tem hemácias sendo destruídas, porque estão velhas, estão morrendo, e aí elas vão ser eliminadas, né? Elas vêm até o fígado, depois são lançadas na vesícula, os resíduos delas, e depois saem lá no intestino com as nossas fezes. Por isso, nossas fezes são marrons. Tem substâncias aí oriundas de hemácias velhas. E aí, novas hemácias são produzidas na medula óssea vermelha. Cuidado, não é na medula espinal, né? É na medula dos ossos, um tecido meio que gelatinoso, que é formado por células tronco, que formam células sanguíneas. Então, lá as mitoses ocorrem o tempo todo. Então, algumas células continuam este ciclo. Outras células, depois do período de crescimento aqui do G1, né, elas vão estacionar em G0. É o caso de neurônios. Bom, voltando então ao nosso ciclo. Existem alguns pontos de checagem para ver se tudo está certo com esta célula. Porque se alguma coisa estiver errado, células defeituosas podem se formar na mitose. E depois essas células defeituosas podem mandar este defeito para as suas células filhas. E aí é um problema para o organismo. Então, existem muitos controles aí, muitos pontos de checagem para ver se tudo está certo. Eu trouxe aqui os 3 principais. Então, tem um ponto de checagem aqui, ó,
antes de passar para o S, né, aqui no G1, onde é analisado principalmente se a célula cresceu o suficiente para depois se transformar em duas, e se o ambiente é favorável para a divisão. Então, vai analisar aí quantidade de hormônios, substâncias químicas que sinalizam se é necessário produzir mais células ou não. Por exemplo, quando uma pessoa doa sangue, na semana seguinte à doação, o processo de produção de hemácias é acelerado. Depois que o número de hemácias se restabelece, ele estabiliza naquela velocidade que é usual. Então, é uma adaptação aí, um controle. O organismo tem que checar se o ambiente é favorável para a divisão. Se é favorável, por exemplo, está precisando mais células, aí as divisões ocorrem. Se não, estaciona, para, aquela célula não vai dividir. Se ela tiver um defeito de tamanho muito grave, ela pode corrigir isso e aumentar esse tamanho para depois se dividir. Ou dependendo do problema, essa célula pode até ser eliminada. O segundo ponto de checagem é lá em G2, ó. G2 é depois de ter passado por S, onde teve a síntese do DNA. O DNA foi duplicado, ou as cromátides foram duplicadas, né? Aquele cromossomo que era simples com um filamento, ele está duplo, com 2 filamentos de DNA. Isso ocorreu no S. Então, esse ponto de checagem aqui é importante para ver se esse DNA foi realmente duplicado, porque são 46 cromossomos para duplicar. Se um deles não tiver sido duplicado adequadamente, o que vai acontecer? A célula é eliminada, ela sofre apoptose, ela é abortada, para que não formem células defeituosas em relação ao DNA. Lembra? O DNA de um indivíduo tem que ser igual em todas as células do seu corpo. Lógico, menos ovócitos secundários e espermatozoides. E aqui também é analisado se o ambiente é favorável, né? Se é necessário, se as substâncias necessárias estão presentes, né? Se a célula tem tamanho suficiente, é novamente analisado. E o terceiro ponto de checagem é lá na mitose, na metáfase. Os cromossomos vão ter que se prender ao fuso mitótico. A gente vai ver ali na mitose. Se algum cromossomo não estiver preso ali, a célula é eliminada também. Depois a gente fala mais a respeito disso. Aqui a gente tem um resumo básico da intérfase e também dos dois tipos de divisão. Vamos focar aqui na intérfase ou interfase. Ela precede a divisão, né? Uma intérfase está sempre antes da divisão e depois, de certa forma, de uma divisão, porque é um ciclo. Então, aqui a gente colocou só um par de cromossomos, não os 23 pares que tem nas nossas células. Eles são do mesmo par, por isso homólogos. E a célula é diploide justamente porque tem cromossomos aos pares. Nas nossas células, 23 pares de cromossomos. Esse número é importante. Daí vai ocorrer durante a intérfase a duplicação das cromátides, ó. Então, os cromossomos que eram simples, agora estão duplicados. Isso ocorre durante o período S da intérfase. Qual a importância disso? Lembra? Já comentamos. A importância é fornecer material necessário para que as duas células que se formam por mitose sejam idênticas àquela que teve início. Ó. Olha, aqui iniciou. Olha, essa célula é idêntica em relação ao DNA. Essa célula é idênca àquela lá em relação ao DNA. Então, agora nós temos duas células com o mesmo tanto, a mesma quantidade de DNA que tinha no início. Então, primeiro ela duplica o DNA, para depois ela separar. Separa aqui no meio, ó. Essa cromátide irmã vem para essa célula, essa cromátide irmã vem para essa. Troquei. Essa cromátide irmã vem para essa célula e essa aqui vem para essa, ó. Agora aqui, a vermelhinha, essa cromátide irmã vem para essa célula e a vermelhinha vem para essa. Certo? É lógico que os nossos cromossomos não têm cores, né? É só um artifício didático. E isso não ocorre só com esse par, ocorre com os 23 pares. Depois a gente vai ver como é que a célula garante que essa divisão seja feita corretamente, lá na mitose. E na meiose, que ocorre só nos testículos e nos ovários, lá também ocorre mitose, tá? Mas mitose ocorre no corpo inteirinho.
em alguns lugares com mais intensidade, outros com menos intensidade, em alguns períodos da vida ou não. Meiose só nos testículos e nos ovários. Nos testículos, formará espermatozoides. Nos ovários, formará ovócitos secundários. Aquela célula que a gente popularmente chama de óvulo. Então, ó, o que vai ocorrer na meiose? Tá vendo? Essa célula duplica o DNA e vem para a meiose. Primeiro separa os pares de cromossomos. Então, aqui, ó, um cromossomo do par veio inteirinho para uma célula e o outro para outra célula. E aí depois separa cromátides. Então, são duas divisões sucessivas. Na meiose 1, primeira divisão, vai separar os cromossomos homólogos, que são os cromossomos do par. Então, um cromossomo do par 1 vem para cá, um cromossomo do par 1 vem para cá. Depois, a mesma coisa, os cromossomos do par 2, par 3, par 4. E a meiose 2 vai separar cada uma das células e mais duas. E aí separa as cromátides irmãs. Um filamento para uma célula, outro filamento para outra. Do outro cromossomo, mesma coisa, mesma coisa. Ok? Então é isso. A gente vai ver mais sobre mitose e meiose na próxima aula gravada. Eu vou tirar aqui, eu vou parar a gravação e depois eu disponibilizo lá.